Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje falaremos sobre o período entre guerras e os regimes totalitários. Essa aula terá algumas partes e a primeira delas é hoje, onde trarei para vocês aspectos gerais desse contexto histórico da nossa sociedade. Eu gostaria que começássemos a aula você observando atentamente essa imagem que aparece na tela do celular de vocês. Ela se trata de uma comemoração. Que tipo de comemoração? Uma celebração aí de um acordo de paz na Filadélfia em 11 de novembro de 1918. Qual evento vocês se recordam com esta data que eu citei? Isso mesmo, o final da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial. Todos vocês já sabem que em 11 de novembro de 1918, a assinatura desse armistício aí, desse acordo de paz, marcava não somente o término dos combates, mas também nos levava aliás, fazia com que a sociedade daquela época ela viesse supor que seria o final para todas as guerras. No final do conflito, porém, existia um grande problema. Mas antes desse grande problema que eu irei falar, vale nos recordar que, infelizmente, as guerras elas não acabaram em 11 de novembro de 1918. Pelo contrário, ela provocou uma sucessão de guerras que nós iremos estudar posteriormente. Mas o resultado para a Europa não foi um resultado positivo. Observem mais uma vez essa outra imagem que aparece na tela do celular de vocês. O que a gente pode observar são pessoas caminhando aí em frente a casas destruídas. Isso mesmo, casas destruídas. Esse foi o cenário que o continente europeu se encontrou após o conflito da Primeira Grande Guerra. Um cenário devastador, aonde muitas mortes elas aconteceram, muitas famílias ficaram na pobreza extrema e a política de muitos países da Europa ficaram abaladas. E aí nós vamos entender o porquê dos Estados Unidos ter se tornado uma grande potência econômica mundial. Bem, antes de chegarmos nos Estados Unidos, vamos nos recordar que no final do século XIX, os países da Europa viviam aí o período da Belle Époque, ou seja, um período em que eles consolidavam um modo de vida burguês, marcados aí pela tranquilidade, pela prosperidade, pelo bem-estar. Todos estavam, digamos que, em ascensão, economicamente falando. E esse período, que também foi caracterizado aí pelo desenvolvimento industrial e tecnológico, associado aí a muitas mudanças de comportamento e de pensamento, ele tinha, digamos que, data marcada para acabar. Que data é essa? O início da Grande Guerra do ano de 1914. E esse conflito, como já mencionamos, terminou somente no ano de 1918, onde o panorama mundial era
desolador, principalmente para a Europa, né, por conta das perdas de muitas vidas, da desestruturação das famílias, da crise econômica e grandes áreas completamente aí devastadas. Um número considerável da população masculina tinha sido dizimada aí com a Grande Guerra nos campos de batalha, obviamente. E aí, grande parte da população civil tinha sido bastante afetado pelos conflitos bélicos, os conflitos armados, e também pelas doenças epidêmicas que se alastraram aí por todo o continente, né? Por falta de saneamento básico, pelo contato com pessoas que estavam aí em outros lugares e quando retornavam vinham com alguma doença contagiosa. E isso tudo aí acabou provocando a falta da mão de obra e a diminuição do número de consumidores para os produtos que a Europa costumava produzir, né? Os países derrotados, eles viam que a situação era mais problemática para eles do que para aqueles países que saíram vitoriosos. Porque, além das consequências que eu já citei, tinham de se reorganizar diante da diminuição dos seus territórios. Porque, como nós já vimos lá no acordo armistício, eles perderam partes do seu território durante o acordo de paz. Além disso, as despesas públicas aumentaram com os novos gastos. Assistência às famílias desamparadas, indenização aos inválidos, né, as pessoas que tiveram algum membro decapitado aí durante a guerra, a reconstrução de diversos edifícios. Tudo isso provocou um aumento, né, nos gastos públicos. Então a Europa passou a viver um clima de incertezas que contrastava com todo o otimismo predominante no período anterior à Grande Guerra. Então o desemprego, a fome e o medo do futuro era uma situação que assustava a todos. Então ficou evidente ali o contexto em alguns cartazes produzidos após o fim do conflito, que todo mundo estava no mesmo barco, estavam em uma situação desesperadora. Os soldados, por exemplo, criavam um slogan do tipo soldados de ontem, desempregados de hoje, porque eles não tinham em que trabalhar. As indústrias não estavam funcionando. O exército, né, ele acabou sendo, de certa maneira, retaliado, ou seja, dividido, porque não havia mais a necessidade de que todos os homens estivessem ali compondo o exército, porque não tinha guerra. O que se tinha era um cenário de destruição. Então a situação que a Europa estava vivenciando naquele momento, especialmente durante a década de 1920, gerou a descrença no sistema liberal democrático, né? A questão de votar em pessoas que a população desejasse, que o povo indicasse. E isso aí fez com que se instalasse dentro do continente europeu alguns regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Um regime totalitário, pessoal, é uma forma de governo onde o líder político ele controla todo o funcionamento do Estado, bem como as leis, as punições, os impostos. Então, o regime totalitário, ele fica centralizado em uma pessoa, né, com o seu grupo, e essa pessoa com o seu grupo, ela articula leis para ordenar, na visão deles, a sociedade. Aí nós temos na Itália, por exemplo, o fascismo. O fascismo, ele foi, digamos que, levantado, criado por Mussolini, ok? Iremos falar sobre ele também, um pouco. Então, o cenário na Itália aí, iniciou com a sua participação aí na Guerra da Tríplice Aliança, porém,
No final, estava do lado oposto, na Tríplice Entente. Então, a Itália mudou de lado, não é isso? Embora fizesse parte dos vencedores, saiu enfraquecida e sua economia sofreu efeitos desastrosos. A inflação, o desemprego, as invasões de terra, o endividamento externo anunciavam uma grave crise econômica e social. A monarquia italiana, governada então por Vítor Emanuel III, ela era caracterizada pela fraqueza do comando e pela instabilidade. Nisso, o crescimento do Partido Socialista Italiano, ele começava a se organizar mais ainda. E a partir de 1921, o Partido Comunista da Itália amedrontava então os burgueses da velha aristocracia. As sucessivas greves, as invasões, davam a impressão às elites de que a Itália seguiria o exemplo da Rússia. Então, começou a se levantar grupos de pessoas, né, aí ligados aos partidos comunistas e socialistas, que queriam, digamos, que resolver esse problema, acabar com esses conflitos. E aí surgiu o jornalista e político Benito Mussolini, que era visto como a pessoa responsável por restabelecer a ordem, por salvaguardar a propriedade, garantir os privilégios. Então, em março de 1919, grupos aí italianos e políticos com mais de 200 mil membros aproximadamente, conhecidos como camisas negras, se juntaram e elegeram aí Benito Mussolini, né, Benito Mussolini como essa liderança que iria articular e melhorar o cenário aí da Itália. Os fascistas, como eles passaram a ser chamados, eles concorreram às eleições em 1919, mas não conseguiram muitos cargos. Contudo, à medida que crescia o apoio ao socialismo, o número de seguidores ao fascismo, aí, que vem de Benito Mussolini, né, esse número de seguidores desse movimento aumentava, guiados pela promessa, né, de acabar com a crise de qualquer maneira. E aí, em 1922, os socialistas promoveram uma grande greve na Itália. Os fascistas, eles se colocaram contra a manifestação, organizaram um evento aí que ficou conhecido como Marcha sobre Roma, onde mais ou menos 40 mil pessoas participaram e exigiram aí o fim das agitações sociais. E aí, pressionado pela a população, né, e pela dimensão que o movimento assumiu, Vítor Emanuel III, ele nomeou Benito Mussolini como seu primeiro-ministro aí no seu governo. E aí, no começo, Mussolini, ele percebeu a importância de usar a propaganda a favor do regime que estava implantando na Itália, que no caso era o regime autoritário. Então, em 1922, Mussolini implantou o fascismo na Itália, né, que é um regime aí de extrema-direita, autoritário e expansionista, que previa, né, queria fazer com que a Itália ela começasse a progredir. Mussolini cercou a liberdade de expressão, acabou aí... Aliás, Mussolini ele acabou, né, com a liberdade de expressão, com o pluripartidarismo, ou seja, a existência de vários partidos, e sobrepôs os interesses coletivos aos individuais. Então ele passou a organizar a Itália de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua visão, sem levar em consideração a necessidade do povo, ok? Sobre o regime fascista, houve uma intensa intervenção do Estado da economia. E aí, por meio da Carta del Lavoro, né, a Carta do Trabalho, elaborada em 1927, os trabalhadores italianos tiveram alguns direitos aí garantidos por lei. Entretanto, esse documento aí, que também estabeleceu o chamado corporativismo, significava a subordinação da mão de obra ao Estado, né? Nesse contexto do fascismo, surgiu a questão aí romana. Como vocês podem observar, temos aí a imagem da Praça de São Pedro, né, no Vaticano.
Então, desde a unificação da Itália, em 1871, havia uma disputa entre a Igreja Católica e os estados italianos pelas terras pontifícias denominadas Patrimônio de São Pedro. Essa disputa ela ficou conhecida por questão romana. E em 1929, Mussolini ele resolveu esse problema assinando o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI, certo? O Tratado de Latrão foi um acordo aí, então, assinado entre Mussolini e o Papa Pio XI. Esse tratado ele estabeleceu a criação do Estado do Vaticano, tornando aí então o catolicismo a religião oficial do Estado italiano e determinando aí a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. A Igreja Católica recebeu ainda uma indenização pelos territórios que havia perdido. Então, o Tratado de Latrão, ele foi o responsável aí, então, digamos, por permitir que a Igreja Católica ela pudesse ter o seu espaço, que hoje é conhecido como Vaticano. Permitiu também que a Igreja tivesse sua independência